Fala, torcedor São Paulino, estamos iniciando nosso pré-jogo, que vai ser o jogo de amanhã do São Paulo contra o Atlético Goianiense, lá em Goiás, às 18h30, horário de Brasília. Esse é um jogo de extrema importância para o São Paulo, porque o São Paulo está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. São 2 rodadas, vão completar a terceira agora, mas não interessa. Isso é uma vergonha por si só, o São Paulo estar na zona de rebaixamento. Isso é vergonhoso, um time desse tamanho, dessa grandeza, estar na zona de rebaixamento é uma vergonha completa. É a herança do treineiro Carpini, né? Uma herança ridícula, uma herança maldita que ele já deixou pra gente, em que a gente já vai ter que remar, porque já tem time com 6 pontos, enquanto São Paulo tem 0 pontos. O jogo será lá, como eu disse, lá em Goiás, e o São Paulo nos últimos anos tem retrospectos vergonhosos, pífios fora de casa, principalmente no ano passado, em que ganhou um jogo fora de casa, que foi contra o Bahia. No final, se eu não me engano, é a penúltima rodada do campeonato, o São Paulo conseguiu ganhar um mísero jogo como visitante. Um time que não ganha fora de casa, ele não vai ser campeão. Essa é a realidade. Os últimos times que foram campeões, o Palmeiras, o Flamengo, eles têm que ter um bom retrospecto fora de casa. E eles tiveram. Já o São Paulo, por isso que flertou com zona de rebaixamento ano passado, por isso que já está na zona de rebaixamento, porque não joga bem, joga muito mal, principalmente fora de casa. O Zubeldia chegou a ser contratado, saiu a notícia que o São Paulo fechou com ele agora à noite, e vamos ter que apostar no cara, né? Assim como a própria diretoria. Isso daí, pra mim, isso é uma aposta. Isso não passa de uma aposta. Ele foi campeão na Sul-Americana no passado? Foi. Mas o que mais? Ele tem uma carreira longa? Tem. Ele é estrangeiro? A gente entende que o estrangeiro vai vir e vai... ainda mais porque não é alguém que foi escolhido pelos jogadores, ele vai vir e vai colocar a cara dele no time. Ele vai vir e vai olhar o que tem, o que não tem, e vai tentar desenvolver um trabalho bom. Que, se a gente for ver, foi o que o Crespo fez isso na passagem dele no início, que ele foi campeão. Tanto é que ele chegou a colocar o Daniel Alves como banco de reservas. O Daniel Alves, que naquela época mandava no time, né? No clube, inclusive. Agora vamos ver o que o Zubeldia faz. A gente sabe que ele tem um histórico de... Ele é muito agitado na zona ali do treinador, onde ele fica o treinador, na área técnica, né? E tomara que ele seja mesmo assim, que ele venha chamar atenção e que também ele faça os adversários ficar nervosos. Porque muitas vezes é isso que o treinador lá do time verde faz. O treinador do Palmeiras faz isso, direto. Fora que ele é um chorão terrível, né? Mas ele faz o quê? Ele pilha os jogadores e o técnico do outro time. Ele pressiona a arbitragem demais. E eu espero que o Zubeldia também faça isso. Porque a gente tinha um Carpini aí que basicamente era um morfético. Ficava ali sonolento no campo, aí agachava, e a hora que ia fazer as trocas fazia tudo errado, na maioria das vezes, e não comandava o time com energia na frente do banco de reservas, né? A gente tem que acreditar nesse técnico e vamos ver se ele vai dar certo. Eu espero muito que ele dê certo, espero muito que ele faça um bom trabalho, mas, de novo, para mim não passa de uma aposta, porque essa diretoria tem errado muito. Muito, muito, muito. Tá certo que o Dorival que quis sair, mas mesmo assim, errou com o Carpini, a forma que fez, a forma que tratou essa saída dele também eu acho que não foi legal. Mas nós já vamos passar para outro assunto, que é uma matéria que eu vi agora à noite no GE, do treineiro Diniz. O que esse treineiro quer falar do São Paulo? Esse cara já saiu faz tempo do São Paulo, fez um trabalho ridículo, péssimo, horroroso, fez a gente passar as maiores vergonhas praticamente da história do São Paulo,
Perdeu pro Mirassol no Campeonato Paulista. E nem foi nos pênaltis, tá? Perdeu aquele jogo contra o Lanús, que se eu não me engano era o Zubeldia, era o técnico, se eu não me engano. Perdeu aquele jogo vergonhoso, perdeu em casa inclusive. Perdeu aquele título mais ganho da história, que só não foi o segundo mais ganho, né? Porque o Botafogo agora foi o primeiro. O primeiro campeonato mais ganho foi o do Botafogo, mas o segundo é esse do São Paulo, que estava mais de 7 ou mais pontos na frente e foi definhando. Eu sei que, sempre falo, pra mim, os jogadores quiseram perder aquele campeonato por causa da diretoria nova que entrou, que no caso é essa que está hoje, e que demitiu o Alexandre Pássaro, que era o querido deles lá, e outras pessoas. Porque a forma que aconteceu, não foi o time não definhou que nem foi o do Botafogo. O time definhou assim, do nada, de uma vez só. Não tinha nenhuma vitória, nada. Perdeu vários e vários jogos. Tomou uma humilhação do Internacional no Morumbi. Foi uma das coisas mais feias que já aconteceu na história do São Paulo. E o protagonista disso daí era o Diniz. O que ele quer falar? Ele ganhou essa Libertadores aí meio que na sorte aí, porque os outros times fortes não chegaram. O Boca era um time meia boca, inclusive pelo trocadilho, era um time meia boca, o do Boca Juniors nessa Libertadores e principalmente nessa final. Deu um trabalhinho, mas é para ver como o time do Fluminense não era lá essas coisas. Mas ganhou, mas isso não faz ele ser um técnico bom. Ele continua sendo o mesmo treineiro e não tem que ficar se metendo. Pensa nos equipamentos que estão dando trabalho aqui. Cortou o vídeo de novo. Mas vamos só para continuar, para concluir. O Diniz não tem que falar nada, ele não tem que meter o bedelho em nada. Os técnicos estão saindo, os brasileiros estão perdendo espaço porque eles são ruins, que eles não apresentam bons trabalhos, então eles estão sendo substituídos pelos estrangeiros. É só isso. Então fica no seu canto quieto aí, Diniz, e não vem encher a paciência do São Paulo não. Fica aí no seu time. E a escalação que a gente tem, a prévia, né, soltada lá pelo GE, é Rafael, Arboleda e Diego Costa. De novo o Diego Costa. Vai ficar aí até não sei quando, jogando de titular, e o Ferrares no banco, que é um zagueiro muito melhor que o Diego Costa. Aí não tem condições, né? Mas também quem vai ficar à frente? Milton Cruz. Milton Cruz é ele mesmo, aquele do 6-1 pro Corinthians com time reserva. É ele mesmo. Não precisa dizer mais nada, né? Igor Vinícius na lateral e o Wellington. Dois laterais muito meia boca, totalmente meia boca, né? Então, e não tem reserva, porque os reservas estão tudo machucados. Então, nós estamos feios de lateral. Pablo Maia e Alisson, sempre o mesmo time, né? Aí que Michel Araújo, para jogar de meia, articulador, eu acho que eu não gosto muito disso, não. Eu acho que ele joga melhor um pouco nas pontas, mas vamos ver o que vai acontecer, né? A gente vai ter que acreditar que ele vai fazer um bom jogo, e se não fizer, nós vamos criticar. Luciano, Ferreirinha e Caleri. Esse é o time. Eu acho que na frente, só o Luciano aí que é meio questionável, mas ele é um dos que mais faz gol nesse time aí. E o Ferreirinha para fazer uma correria, e o Caleri para tentar fazer o gol lá na frente. Vamos ver o que dá. Essa é a escalação prévia. Pode ser que mude alguma coisa, mas se você for ver, é o mesmo time, né? É o mesmo time que já perdeu os 2 jogos aí, que perdeu a estreia da Libertadores, só mudou ali o Lucas tal em alguns jogos, e vamos ver o que vai dar, né? Mas pra mim, contra o Atlético Goianiense, esse time eu acredito que seja suficiente. Agora, se não conseguir ganhar, nós vamos ter que criticar, continuar criticando, e vai ser inaceitável se o São Paulo chegar a perder e ficar com 3 jogos, 3 derrotas. Isso vai ser vergonhoso, mas vai ter que ser muito cobrado, vai ter que ser muito exigido dessa diretoria para que ela cobre também os jogadores, e que o Zubeldia venha e faça um bom trabalho e coloque esses jogadores também na linha, porque eles são o resultado ruim, é claro que é o técnico, mas é muito também dos jogadores dentro de campo que não fazem o serviço que tinha que fazer bem feito e ganhar os jogos.
É lógico, não vai ganhar todos, mas olha o Palmeiras aí, o Palmeiras quase nunca perde. Essa é a realidade. É isso aí, galera. Vamos amanhã ter o pós-jogo e vamos esperar que seja uma vitória do São Paulo para pelo menos sair da zona de rebaixamento, pelo menos ter três pontos ali para que a gente possa respirar um pouquinho e ir para a estreia do Zubeldia contra o Barcelona de Guayaquil na quinta-feira pela Libertadores. Valeu!